Olá pessoas desse mundo mundial que assistem o nosso canal. Bem-vindos para mais um vídeo. O corpo humano no vácuo do espaço. O que realmente acontece? Já vimos em muitos filmes alienígenas astronautas que são expostos ao vácuo. Nós congelamos instantaneamente. O sangue entra em ebulição. Explodimos. Nada disso. Sabemos com certeza que morremos no vácuo pela falta de oxigênio, mas o que mais acontece? Considera-se que o vácuo seja a total ausência de matéria, visível ou invisível, em determinada região. Isso inclui os gases, como o oxigênio, que são responsáveis pela nossa sobrevivência. Logo, o vácuo não é seguro para quem está sem traje espacial. No primeiro momento, o oxigênio é expelido dos pulmões, fazendo com que a pessoa perca a consciência, por falta de oxigenação no cérebro, em cerca de 15 segundos. Depois disso, não demora mais do que 2 minutos até que os órgãos parem de trabalhar e a pessoa venha a óbito. A NASA diz, em seu site oficial, que em 1965 ocorreu uma experiência acidental com humanos no vácuo. Durante uma simulação, o traje de um astronauta, cujo nome não é divulgado, se rompeu. Ele ficou consciente por 14 segundos e em seguida desmaiou. Logo em seguida, foi iniciada a despressurização do simulador e ele sobreviveu. Seguindo o relato, a NASA afirma que, quando recobrou a consciência, o astronauta disse ter ouvido o oxigênio saindo de seu corpo, assim como sentiu muita água em sua língua e a sensação de que ela estava fervendo. E se eu prender a respiração? Se a pessoa não tentasse segurar a respiração, ela teria chances de sobreviver algo em torno de 30 segundos sem danos permanentes. Já o fato de segurar o ar nos pulmões poderia ocasionar danos muito maiores. É o mesmo motivo pelo qual mergulhadores têm de cuidar ao retornar à superfície. Quando estão submersos, o pulmão se contrai por causa da pressão. Quando começam a emergir, o pulmão começa a voltar ao tamanho normal. O problema ocorre por causa da própria água. Os gases, no caso, dentro do pulmão do mergulhador, tendem a se dissolver nos líquidos quando existe uma diferença de pressão razoável. Ao emergir, a diferença de pressão diminui e o gás diluído começa a formar bolhas de ar nas veias da pessoa. Congelamento, sangue fervente e outros mitos. Realmente é possível que o sangue sofra reações anormais no vácuo, mas dentro do corpo ele jamais ferveria. Ainda nas veias e artérias, o sangue não obedece às leis físicas que se aplicam a vácuo e, por isso, não reage como faria em um ambiente sem matéria. Outro mito é em relação à temperatura no vácuo. Caso o indivíduo estivesse na sombra, a temperatura iria cair bruscamente. Mas dos 3 tipos de trocas de calor, condução, calefação e radiação, apenas a radiação ocorre no vácuo, além de ser muito lenta. Literalmente, você morreria antes de congelar. Agora, se o indivíduo se postasse olhando para o Sol, as queimaduras devido à falta de filtração dos raios UV por não existir atmosfera, seriam absurdas. Vácuo. Uma cena do cinema muito lembrada é do filme Vingador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger. Em uma cena, ele aparece sem traje de segurança, em um planeta remoto, e seus olhos explodem. Isso é impossível, pois não há pressão suficiente no corpo humano para que ele cause explosões. No entanto, até agora, somente 3 pessoas morreram devido à exposição ao vácuo. Em 1971, a Soyuz 11, que carregava 3 astronautas russos, sofreu um processo de descompressão durante a reentrada, quando ainda estava no espaço. O acidente resultou na morte dos 3 tripulantes. Quando a equipe de solo chegou ao local de pouso, encontrou os 3 em um estado que foi definido como pareciam estar dormindo. E depois da morte, o que acontece com o corpo? Suponhamos, portanto, que uma pessoa seja exposta ao espaço e morra por lá, sem proteção. O corpo também não iria se decompor da maneira como pensamos, já que não existe oxigênio. Se estivesse próximo a uma fonte de calor, por exemplo, o corpo poderia se mumificar. Se não, iria congelar. No entanto, se o corpo estivesse dentro de uma roupa de astronauta, iria iniciar o processo de decomposição até acabarem as reservas de oxigênio. Seja qual for a condição, o corpo no espaço duraria muito mais tempo sem o ar, que é um fator extremamente facilitador do desgaste e da degradação. O cadáver poderia flutuar pela vasta imensidão do espaço por milhões e milhões de anos. Bem, o vídeo de hoje foi esse. Se gostou, clique no botão gostei e compartilhe com seus amigos. Até a próxima, pessoal do mundo mundial.